Eu cumprimento você com a paz do Senhor. E a palavra que Deus separou para a nossa meditação hoje, nós vamos encontrar no livro de Lamentações, sobre o lamento de Jeremias. E também em Oséias, no capítulo 4, nós vamos encontrar no versículo 6, a palavra do Senhor, dando um alerta, quando ele diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque muitas vezes nós pensamos que conhecer a Deus é simplesmente pelo fato de você conhecer as Escrituras. Mas é muito mais do que isso. O verdadeiro conhecimento, porque muitas vezes você pode conhecer a palavra, mas você não ter nenhum relacionamento com o autor de nossas vidas, com Deus. Então nós perecemos quando não conhecemos a Deus, quando não temos um conhecimento relacional com Deus. Precisamos ter relacionamento com Deus. E aí nós, através do poder de Deus, nós nos tornamos fortes através do poder dele e não vamos perecer. Não temos o que temer quando estamos nele. E em Lamentações, eu vou falar no capítulo 3 de Lamentações, sobre a tristeza de Jeremias. Jeremias, ele viveu em um momento onde o povo de Deus tinha abandonado completamente a verdade de Deus. Não tinha relacionamento nenhum com Deus. Até os sacerdotes, até quem deveria ter mais conhecimento de Deus, tinha um conhecimento muito raso da presença de Deus. Não adianta a pessoa querer apenas conhecer a palavra de Deus e não vivê-la. E no tempo de Jeremias, eles só queriam ouvir aquele profeta que tinha palavras afáveis, palavras que agradavam, palavras que não alertava. E o povo precisava de alerta para não perecer, como pereceram. Se tornaram cativos da Babilônia. Sofreram muito com aquilo que, por falta de relacionamento com Deus, por procurar ter uma convivência muito rasa com Deus, mais uma procura de uma religiosidade sem intimidade com o autor da vida, com o autor de nossas vidas. E o povo sofreu, e o povo pereceu. E Jeremias, aquilo que ele profetizava, ele viu acontecer. Mas ele ficou muito triste quando viu. Porque às vezes as pessoas não entendem. Pensam que quando Deus se afasta, porque Deus, na verdade, quando Deus ensina, quando Deus resolve dar uma lição no filho dele, ele sofre mais do que o próprio filho, do que nós quando temos uma relação com Deus e nos afastamos dele. Quando nos afastamos dele, muitas vezes precisamos sofrer. É como aquele pai bom que diz ao filho: não coloque o seu dedo na tomada. Porque se você colocar, certamente você vai sofrer. Você pode até morrer. Você vai sofrer o choque. E pode acontecer o pior. E o filho não entende que quando o pai dá o alerta, é por amor.
E aí o filho quer experimentar. E aí ele vai, insiste e pega numa situação que o pai não esteja ali olhando para ele. E aí ele pensa que está enganando alguém. E ele coloca o dedo na tomada. E aí vem o impacto, vem a consequência. O pai bom, ele tem que ensinar o filho e manter diante daquele filho um olhar que alcança, mas que permite. Mas que permite. E aí, quando Deus permite o sofrimento, aí a pessoa acha que Deus te está castigando. Ele está ensinando, ele está exortando. Ele não castiga. Ele é bondoso, mas ele tem que nos preparar para a vida. Ou você está pensando que a vida é só esse tempinho que a gente está passando aqui? Não, eu acho que você já sabe que você tem uma eternidade para viver com Deus ou longe de Deus. E vida só nele. Então é a morte eterna o estar longe de Deus. E Deus não quer que você se perca. Ele enviou o próprio Filho, Jesus Cristo. Ele enviou para salvar você. Então ele quer que você viva. Mas nós temos que entender isso. Para vivermos, precisamos nos preparar. E só conseguimos nos preparar para a vida se estivermos nele, no autor de nossas vidas. Então, é muito importante essa consciência. E Jeremias é muito interessante, porque Jeremias, no auge do sofrimento, vendo que o povo não ouviu aquilo que ele profetizava, a exortação dele, ele foi punido porque ele exortava, porque ele não fazia aquilo que os falsos profetas faziam. Diziam, não, você não precisa mudar, não. Deus é amor. Então, ele vai perdoar você. Você pode aprontar à vontade, que ele vai lhe perdoar. Então, esse profeta hoje, ele está em alta. Mas cuidado, que ele está levando você para a morte eterna. O verdadeiro servo do Senhor, ele fala a verdade. Que você precisa ter relacionamento com Deus, conhecer a Deus para não perecer. A falta de conhecimento que ele diz é porque muitas vezes a pessoa acha que porque diz Senhor, Senhor, que lê a Bíblia, mas não obedece, então está tudo muito bem. E não está. Nós estamos passando, a nossa nação está passando hoje por muito sofrimento. Nós estamos vendo a dificuldade, a escassez. Nós estamos vendo que simplesmente está acontecendo uma distorção de valores, onde aquilo que é correto é altamente reprovável, é inaceitável, é até punido quem fala a verdade, quem procura agir de forma correta. E aquele que erra é aplaudido. Aquele que comete crimes simplesmente é aplaudido. Recebe até um auxílio reclusão. Enquanto que aquele que morre de trabalhar recebe aquele salário mínimo que está se esvaindo. Você chega no supermercado, está tudo mais caro. Está mais difícil. E a escassez no tempo de Jeremias era uma coisa terrível, ao ponto
de uma mãe matar o filho para comer. Se você lê, você fica impressionado com o que você vai ler aqui. Lamentações não é fácil de você ler. Só são 5 capítulos. Mas Jeremias mostra a verdade do que está acontecendo. Que as mãos daquela mãe que ama o filho, que afaga o filho, mata o filho e come para sobreviver. Então, estava acontecendo, e ele compara que a situação de pecado que o povo estava naquele período, em que se tornou cativo da Babilônia, dos caldeus, aquele momento havia tanto pecado que ele diz que o pecado daqueles homens era maior do que aconteceu em Sodoma. Que a destruição foi total da cidade, de Sodoma e de Gomorra. Então, ele compara aqui que a situação era mais lamentável ainda. O homem estava mais distante de Deus. Então, é terrível aquela situação. Então, foi isso que ele viveu, mas ele alertou antes. Então, o Senhor me chamou para falar sobre esta palavra, para alertar o povo de Deus e todos que possam alcançar, que essa palavra alcance, alertá-los de que devemos procurar o conhecimento de Deus, relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é oração. É a busca incessante da presença de Deus. Nós precisamos viver Deus em nossas vidas. Deixar que Ele nos governe. Reconhecer que somos pó, que somos vermezinhos de Jacó, que precisamos dele, que dependemos totalmente dele. Vamos nos humilhar na presença de Deus, para que não falte a esperança. A esperança. E eu achei interessante que em toda a tristeza, ele narra o sofrimento que o povo estava passando no cativeiro. No versículo 21, ele traz uma luz no fim do túnel. Capítulo 3 de Lamentações. Ele diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ou seja, terei esperança. Dentro de todo aquele caos que ele estava vivendo. Ele lembra, sabe de quê? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. E grande é a fidelidade de Deus. É nessa esperança que eu me apego hoje. Porque eu sei que Deus, Ele não me lembrou essa palavra simplesmente para lembrar das misericórdias dele. Mas para lembrar que nós estamos vivendo longe dele. Que nós devemos despertar enquanto igreja do Senhor. Para andar conforme a vontade dele, servindo a ele com alegria, procurando com aquilo que Deus nos dá, de sermos úteis no reino dele e conversar com ele todos os dias e confessar os nossos pecados. Não devemos colocar em nossa mente que isso é muito natural, todo mundo faz, por que eu não posso fazer?
Se todo mundo perder a sua alma, você quer perder? Você quer ter uma eternidade longe de Deus, onde só temos a palavra diz que lá é só sofrimento, ranger de dentes, um cheiro horrível de enxofre, muito quente, é um lago de fogo ardente, eternamente. Não é isso que você quer. Com certeza não é isso. Deus não planejou isso para você. E nós temos que lembrar disso. Nós não podemos entrar na onda do mundo. Deus está nos convocando para nascermos de novo, para nos reconciliarmos com Ele urgentemente. Se você já acha natural o pecado, corra para os braços dele, peça socorro a ele, perdão a ele, que a misericórdia dele vai te alcançar. Ela se renova a cada manhã. Deus existe. E o amor de Deus é eterno, é imensurável. Mas ele não é só amor, ele é justiça. Por isso que o próprio Filho ele entregou por nós. Para justificar os nossos pecados, o Filho morreu por nós. Hoje, só precisamos de nos arrepender e não voltarmos para o vômito. Não voltarmos para o pecado. Depois que você está limpo diante de Deus, que você pede perdão a Deus, aí você voltar para o vômito. Você voltar a pecar. Claro que Satanás, ele sabe que é chegada a hora, que o tempo está se esgotando. Quantos profetas, quantos irmãos estão tendo a visão de um relógio e que sempre diz que o tempo é chegado, que não dá mais para esperar, para deixar passar, para continuar na mesmice do pecado, porque você não vai mais ter tempo. Então nós precisamos nos alertar, fazer como as noivas prudentes. Devemos acordar espiritualmente, despertar espiritualmente e buscar a face do Senhor e clamar que Ele nos dê forças para não cairmos no pecado. Porque Jesus Cristo disse, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca e ela é inimiga do nosso espírito. Ela conspira contra nós. A carne conspira contra o espírito. Ela tenta convencer a nossa alma de que devemos pecar. É isso que a carne faz. Ela é muito amiga e atenciosa com o demônio, com o inimigo de nossas almas. Ela tenta contra nós, a nossa carne. Não vá muito longe, não. Não vá muito longe. Às vezes a pessoa diz, não, eu não. Não, eu estou preparada para ir morar no céu. Não, eu não tenho mais nada que fazer. Nós temos muito ainda que buscar a face do Senhor, nos santificar. A palavra parece até absurda no tempo em que vivemos hoje. Parece que eu estou falando uma palavra com censura, porque essa palavra incomoda os ouvidos do mundo. Mas nós devemos nos santificar. Reconhecer que somos filhos de Deus. Filhos da luz e não das trevas.
Então, como filhos da luz, devemos andar em santidade, em novidade de vida. E se hoje você já se sente... Desculpe, irmãos, eu estou gripada. Mas se hoje você já se sente, estou pronto, já estou 100%, cuidado, que não é verdade não. Porque amanhã, com a graça de Deus, você vai ser mais santificado do que hoje. E depois de amanhã, você vai ser mais santo do que amanhã. É um processo a santificação, mas nele você é capaz. Você é capaz de andar em santidade neste mundo tenebroso. Não é fácil, mas não é impossível, porque nele você pode, porque tudo é possível para Deus. E é nele que você vai se segurar. É nele, é no Deus vivo. Então hoje ele diz, hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para restaurar o relacionamento de vocês. O seu relacionamento com Deus. Hoje ele está nos chamando para renovar, para amar mais, perdoar mais, compreender mais e se santificar mais. E pergunte ao Senhor. Não adianta você perguntar aos homens, porque você não vai encontrar a resposta certa. Mas no Senhor, você diz, Senhor, eu estou te desagradando nesta área, e o Espírito do Senhor vai te revelar. Quando você estiver querendo assistir alguma coisa, um filme, uma novela, você diga isso. Jesus, o Senhor assistiria comigo essa novela, esse filme? E eu garanto a você que o lixo que é apresentado, oferecido para você, o Senhor Jesus não vai estar com você para assistir. Então não pense que existe novela santa. Não existe, não. Todas são mundanas e te levam para a mentira, para a morte eterna, para o mentiroso. Você está assistindo a novela, daqui a pouco você está torcendo que aquele casal adultere. Acredita? Porque a indução, eles induzem, sempre coloca que o cônjuge, ele é para a pessoa ficar sendo legalmente aprovada como uma adúltera muito legal, porque ela foi obrigada a adulterar, porque o marido dela era terrível. Faz com que o homem seja uma coisa tão terrível que daqui a pouco você está uma torcida organizada para que haja adultério. Aí você diz, mas é só uma novela. Você sabe que ela induz ao erro. A mesma coisa, o que seus filhos, seus netos, como é o meu caso, que são os meus netos, que hoje são crianças. E adolescente, eu já tenho uma neta adolescente, graças a Deus. O que eles estão assistindo? Preste atenção. Isso aí é até alerta para mim. Eu estou aqui falando com vocês, já estou dizendo, já faz tempo que eu não estou prestando atenção que a minha neta adolescente de 12 anos, o que ela está fazendo? O que ela está assistindo? Eu sei que ela vai à igreja, graças a Deus mesmo, que Deus despertou ela para conhecer a palavra de Deus, para conhecer a Deus e para viver a palavra de Deus. Porque você só vive a palavra de Deus se você conhecer o Deus da palavra. Preste atenção, você só conhece verdadeiramente a Deus assim. Nunca esqueça disso. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, faça você entender que você precisa ser
radical espiritualmente. Não seja relativamente cristã. Porque aquele cristão que é meio cristão, ele é quase, menino fulano é quase um santo. Ele ainda não está preparado para morar eternamente com Deus, porque ele é quase. Olhe que aquele que interrogou Jesus, ele disse, quase que você me convence. Quando Jesus respondeu a ele que o reino dele não era desse mundo. E Jesus explicando para ele, ele disse, quase que eu fui persuadido a crer. Ele quase que ia para o céu, mas não foi, porque o quase crente vai para o inferno. Então, devemos ser realmente radicais como cristãos. Não tem essa coisa de meio termo. Você pergunte a Deus, Senhor, eu ainda preciso melhorar nessa área? E Ele vai responder, Senhor, isso que eu estou fazendo com o meu próximo é certo? Até aqui, igreja. Mas é tempo. O relógio está indicando. É tempo. É tempo de conhecer a Deus para não perecer.